Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar completo, para você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou para você que é sozinho, ou você que tem uma certa dificuldade para ler e explicar o Evangelho, ler em voz alta, explicar o Evangelho. Então, como muitas famílias fazem, de repente você pode fazer também. Reúne a família no dia e horário combinado, né? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário durante a semana. E aí você coloca no YouTube e faz o Evangelho conosco. Separa a sua água, a minha já está aqui, separa a sua água aí. E os mentores vão fluidificar a água aí na sua casa e você vai ajudar no final, tá bom? Nós vamos fazer o Evangelho no Lar completo. A oração inicial, seguida de leitura edificante. O livro que nós estamos utilizando ainda é o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema A Água Fluida e lemos e explicamos. Na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 4, Nascer de Novo. O item é Ressurreição e Reencarnação. Nós vamos ler e também explicar muito rapidamente. No final a gente faz a finalização da fluidificação da água. A minha está aqui, a sua também deve estar aí. Já separa a sua água e a oração final. É isso. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, um privilégio poder falar com todos e cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa então é levar o pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus como você acha que ele é, como você entende que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, no meu caso, seu Otávio, cumprimentando seu Otávio, cumprimento todos os demais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, mestre querido, pedindo ao Senhor que nos ajude a termos um bom evangelho. E desde já, muito obrigado pela sua presença em meio a nós. Queríamos agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque afinal de contas, já foi, já passou, já estamos livres dessa situação. Espero que, tendo bem aproveitado as lições que essas chamadas coisas ruins possam ter nos gerado. No quesito pedido, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de aprender, que cada um de nós demonstra nesse momento. Então, se o Senhor puder fazer vista grossa para as nossas imperfeições e nesse acréscimozinho de misericórdia nos ajudar, agradecemos de coração. Sabedores então da sua presença em meio a nós, dos mentores queridos que podem nos auxiliar, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. Bom, no Evangelho sempre nós temos uma situação interessante no Evangelho no Lar que a gente faz, porque sempre tem um trecho no livro Segue-me, sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois tem a explicação de Emmanuel. Hoje caiu o tema A Água Fluida, é uma passagem de Mateus capítulo 10, versículo 42, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nós já falamos um pouco sobre a Mateus nos outros evangelhos, no Lar. Mateus que escreveu o evangelho dele a partir de anotações que ele foi fazendo durante a sua estada com o Cristo e aquilo que ele ouvia dos apóstolos e falando mais para judeus, né? Judeus que se, aspas, convertiam ao cristianismo, porque Paulo criou esse termo depois, e o Mateus escreveu o evangelho ali bem depois, o evangelho como parecido com o que nós conhecemos, bem depois da morte do corpo de Jesus, foi bem depois. Então tem ali um pouco da tradição, tem um pouco das histórias contadas, tem um pouco das anotações que ele fez. É um evangelho mais
simples, vamos dizer assim, o evangelho mais, eu diria até que o evangelho mais fidedigno ou menos infidedigno possível, né? Porque muito foi passado de conto disso, conto daquilo, conta uma história aqui, aumenta uma história ali, enfim, algumas coisas nesse sentido sempre aconteceram. É como nós vamos contar um caso, por mais fiéis que nós sejamos aos fatos, sempre tem a forma como nós interpretamos o fato. Então, nesse exemplo aqui, Jesus estava dizendo que pelo menos um copo de água fria deveria ser dado a cada uma das pessoas, porque a água não se nega a ninguém, né? É uma expressão muito importante. Mas Jesus não se referia especificamente à água, como tudo que Jesus falava para durar muito tempo e poder chegar até nós. Nós estamos gravando esse vídeo em 22 de janeiro de 2025. Para que essa mensagem do Cristo chegasse até nós, foi necessária a utilização de muitas metáforas e de muitas comparações, muitas analogias para poder chegar até aqui. Então tem muita interpretação que foi dada da maneira como queriam, com os defensores da igreja, e foi importante para chegar até nós, até a chegada do Espiritismo em 1857, quando então o próprio Jesus volta como Espírito de verdade, e a pleiade de espíritos com ele, para podermos então nos relembrarmos daquilo que ele disse e dizer as coisas novas que não podiam ser ditas naquela época, como reencarnação, que na época era entendida como ressurreição. Quer dizer, a gente voltaria, porém, no entanto, contudo, todavia, no mesmo corpo, que é uma ideia egípcia, né, que os hebreus trouxeram das ideias egípcias. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois quando chegar no Evangelho. O fato é que dar pelo menos um copo de água fria para alguém que está precisando é o mínimo que um cristão deve fazer. Mas Emmanuel tem uma explicação evidentemente muito melhor e mais complexa que nós vamos ler. Emmanuel diz o seguinte: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora, a criatura que faz prece ou medita, exterioriza poderes, emanações e fluidos que por enquanto escapam à análise da inteligência comum, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Claro, quando esse livro foi escrito, a ciência tinha se desenvolvido muito pouco. De lá para cá, houve um grande avanço tecnológico, e muitas coisas que não se sabia naquela época se sabe hoje. Entre elas, por exemplo, a força atômica que existe no nosso corpo. Se nós pegarmos a energia atômica de cada átomo que formam o nosso corpo, a quantidade de energia que nós condensamos aqui para que esse corpo seja visto, esteja vivo, em que eu, espírito, possa gerenciá-lo, possa ocupá-lo, possa utilizá-lo, seria o equivalente a 33 anos de produção máxima de energia da Itaipu, da hidrelétrica de Itaipu. Isso é uma informação que se pode buscar em qualquer inteligência artificial, no Google, enfim, você vai buscar essa informação. Tá? Ou seja, nós detemos uma energia que nós não sabemos como utilizá-la ainda, e Jesus já sabia. Então, gera-se, por exemplo, uma energia gigantesca a partir do centro de força genésico no nosso organismo, desde o perispírito, passando pelo nosso corpo, quando nós fazemos a caridade filantrópica, por exemplo, que é a caridade material. Aquela caridade de dar um copo de água fria para alguém, que dá um prato de comida para alguém,
que dá uma roupa para quem precisa, que visita alguém que está na prisão, aquilo que Jesus falou, né? Que visita quem está doente, que leva um remédio, enfim. Essa situação faz com que desprendamos uma quantidade de energia que cura a outra pessoa, que revigora a outra pessoa, que nutre as células perispirituais e dá um fôlego para aquela pessoa diante das dificuldades pelas quais ela está passando. Então, imagina quando nós conseguimos fazer a caridade propriamente dita, como entende Jesus, que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Como Jesus entende a caridade? É a pergunta. A resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Imagina quando nós conseguimos quando nós conseguimos considerar esse tipo de situação como natural na nossa vida, ou mesmo obrigada, quando eu me obrigo a fazer isso, até que seja natural, que é assim que se evolui, quanta energia não estou desprendendo para outra pessoa e com isso higienizando o meu perispírito, higienizando o meu corpo, fortalecendo o meu corpo contra as situações externas, como vírus, bactérias, enfim, como a caridade, por exemplo, ela cria situações que evitam o câncer. Se for um câncer expiatório, se for um câncer probatório, ou seja, que a pessoa vai desencarnar com aquilo, aí ela escolheu aquilo e precisa daquilo para a sua evolução. Aí é outra situação. Estou falando do câncer expiatório, aquele que pode ser debelado. Então, gerar essa energia boa ao ajudar os outros, e é essa metáfora que Jesus faz acerca da água fria que o Emmanuel está colocando, é a forma de criar essa energia dentro de nós e enviar para outra pessoa, que ajuda uma barbaridade. Ah, Fábio, mas essa coisa de energia é tão complexa. Por enquanto, ainda para algumas pessoas é bastante complexa. Para algumas já não é mais complexa. Mas para nós espíritas, é só uma explicação daquilo que naturalmente nós já fazemos, ou deveríamos fazer, que é nos obrigarmos a sermos cristãos até que não seja mais necessário lutar comigo mesmo. Esse é o ponto. O que eu quero ser? Eu quero ser cristão. Então eu luto contra as minhas más inclinações, que vêm de séculos, dos defeitos que eu tenho. E eu vou lutando contra essas imperfeições até que elas se tornem qualidades. É esse o ponto. Lute contra as suas imperfeições até que ela se torne qualidade, para que seja natural. Eu dou a esmola, ele vai beber, ele vai fazer, não, mas eu tenho que fazer a minha parte, o que ele fizer é problema dele. Até que seja natural. Nossa, coitado, está precisando, tó. Não é do dia para a noite. Mas se eu não começar, não chego. Percebe? Ninguém dorme Fábio Pereira hoje e acorda Chico Xavier amanhã. Não vai acontecer. Mas se eu não lutar contra as minhas más inclinações, vai demorar muito para eu chegar a ser como Chico Xavier. Então depende de mim, evoluir ou não, né? A criatura que ora ou medita, vou repetir esse parágrafo, a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que por enquanto escapam à análise da inteligência comum, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. O corpo humano adulto é feito é composto de mais de 70% de água. Se nós estudarmos as mudanças da água que o Masaru Emoto, que é um cientista japonês, fez da pesquisa da água, nós vamos ver que a água, eu tenho até aqui, vou até mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é uma gota de água poluída que foi exposta ao sentimento do amor. Então as pessoas falando sobre amor, olha como que ficou o cristal da água. É esse primeiro à esquerda. Obrigado, olha como ficou. Apoio. Aí eu tenho o contrário também. Ódio, desagregou todos os cristais de água. Palavras de insulto, desagregou todos os cristais de água. Maldição, desejando mal para o outro, desagregou tudo e criou ainda uma grande depressão ali no cristal da água, tá? E são algumas das
das situações que o Masaru Emoto, você pode pesquisar na internet depois sobre isso, Masaru Emoto, e ele, com certeza você vai encontrar lá um material muito bacana para ver nesse sentido, tá? Mostrei só algumas aqui, tem outros que você pode ver sem problema nenhum, e é muito interessante isso. O ponto é, se o corpo humano é composto em sua maioria por água, e se nós pegarmos, por exemplo, as linfas, já ouviu falar em drenagem linfática? Você vai tirando o líquido das linfas, levando para os linfonodos para poder ser expelido do corpo. Muitas pessoas estão inchadas, fazem a drenagem linfática e aquilo desincha a pessoa. Imagina você, eu, nós expostos a um comportamento deletério, um comportamento difícil, um comportamento de baixo padrão. Olha o que eu vou fazer com a água se a minha vida for palavrão, se a minha vida for xingar os outros, falar mal dos outros, ser extremamente desagradável. Palavrão principalmente, né? Falo muito palavrão. Eu falo naturalmente. Não é naturalmente que você fala. Falar palavrão é algo complicado. Você está gerando está fazendo isso com a água primeiro do seu corpo. Fábio, eu vivo doente, jura? Por que será, né? Por que será? São coisas que nós vamos descobrindo aos pouquinhos. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no imo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Olha quantos que nós podemos ajudar, se nós quisermos. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Todos nós temos essa característica, vamos usar essa palavra, não gosto, mas vamos usar entre aspas, temos esse poder para ajudar os outros. Para auxiliar aos outros e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconhecemos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência em benefício da carne e do espírito sempre que estacionem através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso, o auxílio de amigos espirituais na solução de suas necessidades fisiológicas ou dos seus problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido em raios de amor em forma de bênção e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Quando nós fazemos a oração do Evangelho no lar, por exemplo, o culto do Evangelho no lar, não gosto muito da palavra culto, mas enfim, culto do Evangelho no lar, cuja água é fluidificada, nós rogamos aos mentores que nos auxiliem colocando os fluidos necessários aqui, para que essa água encharcada, repleta, completa com os eflúvios divinos, com o auxílio que vem do plano espiritual superior, possam fazer com que a água do nosso corpo também se torne dessa forma e seja um poderoso remédio físico e perispiritual. Doenças vindas de vírus e bactérias vêm de fora para dentro. Todas as demais doenças começam no perispírito. A água fluidificada faz essa diferença. Então, fazer o Evangelho no lar na sua casa, não só pela visita de Jesus, que já seria já é mais do que suficiente, é um motivo mais do que suficiente, não é? Se não bastasse isso, né? Você fala, é complicado imaginar isso, não acredito muito nisso, não tem problema, faça pela água fluidificada, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida física e perispiritual. É impressionante. É impressionante. Aliás, por isso até que Jesus usou o termo, quando ele falou sobre reencarnação, ele falou, se não nasceres da água e do Espírito. E muita gente criou a ideia de batismo, isso aí não era de batismo que ele estava falando, e sim de reencarnação, né? Mas, enfim, o importante é que nós sabemos disso e entendemos isso. Falando em reencarnação e ressurreição, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu está aqui,
nascer de novo, nós vamos encontrar o item 4, ressurreição e reencarnação. E aí Kardec diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. João era primo de Jesus, né? Cresceram juntos, nasceu. Então, se nasceu, não é ressurreição, é reencarnação. Não é? Jesus encarnou, foi a primeira vez que Jesus encarnou na Terra, única vez que Jesus encarnou na Terra. Kardec explica, inclusive, que Jesus evoluiu, chegou à perfeição em mundos que já não existem mais, porque os mundos vão acabando, né? A Terra, por exemplo, daqui 5 bilhões de anos vai acabar, porque o Sol vai crescer, ele vai se transformando em outro tipo de estrela, ele vai crescendo e vai destruir Mercúrio, Terra, Vênus e Marte, não é? Mas isso daqui 5 bilhões de anos. Então, se nós conseguirmos continuar na Terra ainda, evoluindo junto com o planeta, enfim, se alguém for falar de nós algum dia para uma nova civilização, vai dizer, olha, o Fábio evoluiu em planetas que não existem mais. Né? Só para a gente entender como é que funcionava. Então, Jesus encarnou uma vez só na Terra. Tá? Então, é encarnação. Nós estamos reencarnando. E não dá para saber quando foi a nossa primeira encarnação. Né? Aí tem uma passagem aqui de João, no capítulo 3, versículos 1 ao 12, corroborando isso que Kardec falou. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Jesus então disse: em verdade vos digo. Nem sei se Jesus falava isso toda vez, né? Cada vez que ele ia falar, tudo bem, Jesus, em verdade vos digo. Estou bem. Não sei se era bem isso. Mas enfim, em verdade vos digo. Se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? E aí, com o advento do Espiritismo, Jesus voltando 18 séculos depois, Jesus traz exatamente essa diferença entre ressurreição e reencarnação. A água, portanto, nas duas citações de Emmanuel, citando um trecho de Mateus, e aqui no Evangelho que caiu hoje, um trecho de João, nós vamos ver que a água nada mais é do que o símbolo que Jesus estava usando para mostrar por onde tudo acontece.
Se nós buscarmos, sem água não há vida. Se nós buscarmos a informação, nós vamos ver a necessidade da água e olha, 70 e tantos por cento do nosso corpo adulto sendo formado de água, nos dá a clara ideia de que o nosso corpo condensado, essa condensação de energia dos átomos, necessita de que essa água esteja o mais cristalina possível. E isso depende do meu comportamento. Então, um corpo saudável, tirando as necessidades encarnatórias, tirando as necessidades evolutivas, né, que eu preciso de certas provações, as expiações eu posso simplesmente passar por elas sem senti-las. Basta que eu mantenha a alta qualidade da água que tem no meu corpo. Ah, Fábio, então se eu fiquei nervoso, eu estou no trânsito, eu sempre uso o trânsito porque muitos de nós pegamos trânsito quase que diariamente, né? Se não diariamente. Se nós estamos no trânsito e de repente ficamos nervosos com alguma situação, às vezes até reagimos contra alguém, xingando ou pensando alguma coisa e tal, isso já imediatamente mudou a consistência da água? Não. Não, eu tenho aqui até um gráfico que é interessante, que eu vi pela primeira vez com o saudoso e querido Adolfo Ribeiro. De um lado nós temos os encarnados, do outro lado nós temos os desencarnados, e ali nós vamos ver na faixa onde está escrito guia espiritual, tem a faixa normal do nosso dia a dia. Eu vou até ampliar aqui para vocês verem melhor e eu poder explicar. Essa faixa normal do dia a dia, faixa normal do dia a dia. Quando eu estou no mais alto da minha faixa, eu estou em contato com o meu guia espiritual, ou anjo da guarda, tá? Quando eu desço, eu já não estou mais em contato com o meu guia espiritual. Porque de um lado estão os desencarnados, do outro encarnado, tá vendo? Jesus aqui é a perfeição e a animalidade, que é de onde nós saímos, né? Então veja, nessa faixa normal do dia a dia, para eu estar em contato com o meu guia espiritual, eu preciso estar com a minha vibração elevada. Mas eu vario durante todo o dia. E no final do dia, o que vai contar quando eu for dormir é a quantidade de energia que eu gerei de um tipo ou de outro. Então, se eu gerei muita energia boa e fiquei, a maioria, não é em quilo, tá? Nunca vai ser em quilo a energia, mas vamos brincar. Se eu produzir 10 quilos de energia boa e 8 quilos de energia ruim, nessa faixa minha ali, eu estou com um saldo positivo de 2 quilos de energia boa, concorda? Produzi 10 boa e produzi 8 ruim, fiquei com 2 boa, não é? Agora, se eu produzir 10 de energia ruim e produzir só 5 de energia boa, eu fiquei, quando eu vou dormir, eu estou com negativo, né? Estou com um saldo negativo de 5, não é em quilo de energia, pelo amor de Deus, de 5 quilos de energia. Isso é muito importante para a gente entender que é o dia a dia, a cada momento que eu consigo voltar a ser espírita que faz a diferença, para manter os níveis de água no meu organismo bons. Vou mostrar de novo para vocês aqui a água, tá aqui, ó. Isso aqui, a experiência do Masaru Emoto, ele pega uma gota de água, inclusive de um rio poluído, e expõe essa gota d'água a vários minutos de pessoas falando sobre amor, a vários minutos de pessoas falando sobre a gratidão, a vários minutos das pessoas dando suporte às outras, o carinho, o apoio, o acolhimento a outras pessoas, e aí ele congela, coloca no microscópio e tira a foto do cristal da água. Por isso a gente fala água cristalina, né? Quanto mais os cristais estão bonitos dessa forma que nós estamos vendo, mais cristalina é a água. Inclusive ele pega a água poluída e com vários minutos colocando a palavra amor em várias línguas, enfim, o gesto, né, a sensação, o sentimento do amor sendo colocado na região onde está a água, despolui a água, pra você ter uma ideia. Despolui a água. Porém, no entanto, contudo, todavia, eu tenho até outra aqui, deixa eu ver essa outra aqui. Essa daqui também dá pra gente ver algumas coisas interessantes. Eu vou ampliar aqui pra gente poder ver essa primeira aqui, ó. Cristal formado ao lado da palavra harmonia. Cristal formado ao lado da palavra tolo ou xingamentos, essa do meio aqui, ó. Essa aqui que sumiu, essa aqui. E essa aqui, cristal formado ao lado da palavra eterno.
Eterno no sentido de divindade, tá? Olha aí, já tem até luz no cristal. Cristal formado ao lado da frase "você me enoja". É esse aqui, ó. Essa daqui, cristal formado ao lado da palavra anjo. Olha, são várias estrelinhas que se formam. Cristal formado ao lado da palavra sabedoria. Olha aí, parece uma joia, né? Esses cristais aqui foram formados a partir do quê? Da intenção das pessoas em cima dessa situação, né? Eu querendo, exteriorizando isso. Então agora você imagina quando eu irradio ódio para alguém. Agora você imagina quando eu oro por alguém. Imagina quando eu faço uma oração por alguém. Imagina quando eu mando para outra pessoa as sensações, as minhas sensações de gratidão pelo que aquela pessoa fez para mim. Percebe? Então, agora o grande detalhe é assim: com a água do meu organismo, para que ela para o organismo da outra pessoa, primeiro eu tenho que transformar a minha. Então, quando eu faço a oração para a pessoa, eu transformo os cristais da água no meu corpo ficam dessa forma, e aí a oração chega na outra pessoa e ajuda que os cristais da água da outra pessoa, do corpo da outra pessoa, também se modifiquem. O ódio é a mesma coisa, né? O ódio é a mesma coisa. Quando eu odeio alguém, eu estou destruindo tudo primeiro aqui para depois mandar para outra pessoa. Mas o ódio, a pessoa se defende, porque é uma coisa estranha que chega e a pessoa rechaça aquilo naturalmente. Então, o grande ponto hoje para nós entendermos é: o Espiritismo vem relembrar aquilo que Jesus disse, que é o Consolador Prometido, vai relembrar aquilo que Jesus disse. Ele disse que precisamos renascer da água e do Espírito. Ele disse que precisamos oferecer um copo de água fria para as pessoas, ou seja, água fresca para as pessoas, algumas traduções, água gelada para outra pessoa, que seja o refrigério da alma daquela pessoa. E aí a gente vem com o Espiritismo mostrando, olha, aquilo que se entendia como ressurreição, na realidade é reencarnação. Jesus estava falando o tempo todo sobre isso, mas não dava para usar essa palavra. Kardec trabalha com essa palavra 18 séculos depois de Jesus, quando Jesus volta como Espírito de verdade, com sua pleiade de prepostos, para trazer essa maravilha que é o Espiritismo para nós, com técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E isso aqui, um recipiente com água, faz toda a diferença na sua saúde física, mental e espiritual. Basta que você se digne a fazer uma vez por semana, durante meia hora, o culto do Evangelho no Lar. Que é isso que nós fazemos aqui. Tá bom? É isso. Vamos então finalizar o nosso Evangelho no Lar com a fluidificação da água. Já foi feita pelos mentores, agora nós vamos apenas doar a nossa parte material, nossa parte magnética, para que seja então finalizada a fluidificação da água. E aí, durante a oração final, eu vou parar um tempinho para que você faça os seus pedidos, pode ser em pensamento mesmo, para quem você gostaria que fosse essa água, enfim, colocando da sua parte para que essa água seja um remédio salutar para o corpo, para a alma da pessoa. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos novamente o pensamento até Jesus. Precisa esticar a mão? Não. Precisa abrir? Não. Tá? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que estiveram aqui, nosso guia espiritual, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, nosso muito obrigado mesmo pela presença, pelo carinho, ao Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia, pela insistência em manter a gente evoluindo, em estar ao nosso lado, suportando as nossas agruras junto conosco, carregando-nos no colo quando as dificuldades se tornam demasiadas para aquele momento. Enfim, muito obrigado por sempre estar conosco e não desistir da gente. Gostaríamos de mais um pedidinho, mestre, que então agora possamos direcionar os eflúvios magnéticos à água
para a finalização da fluidificação, e que o Senhor nos ajudasse nisso, nesse momento em que cada um de nós, direciona efetivamente o pedido e para quem essa água será salutar, será um repositório de energias. É isso, Senhor. Sabedores da sua presença em meio a nós, e que o Senhor, muito antes de pedir, o Senhor já nos atende por acréscimo de misericórdia as nossas necessidades. Agradecemos de coração. Até a próxima semana, e com a sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. É isso, meus amores. Um beijo para você que fica. Até a próxima semana. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.